Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre Jesus Cristo como exemplo de humildade. Às vezes a gente pensa que humildade são determinadas coisas, quando humildade é, na verdade, obedecer a Deus, ser obediente e abrir mão de sua própria, o seu próprio orgulho, sua própria razão, às vezes, para obedecer a Deus, né? Humildade é abrir mão de repente, você se sentir aquilo que realmente você é, dizer aquilo que você é. E às vezes a gente pensa que dá uns conceitos de humildade um tanto quanto estranhos, né? E é necessário a gente voltar ao exemplo de Cristo para entender exatamente o que é ser humilde. Na verdade, existem pessoas que nós chamamos de pessoas humildes e que não são humildes. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo mais específico, não em linhas gerais. Você pode dizer que uma pessoa é humilde porque ela é pobre, né? E o outro que não é humilde, nem orgulhoso. Você vai dizer simplesmente que ele não é humilde porque ele é rico. Isso é uma deturpação, uma mudança do sentido da palavra. Quando humilde não significa você não ter dinheiro. Humilde significa uma pessoa que não faz questão de ser quem é. É uma pessoa que abre mão de algumas coisas, mesmo sendo superior às outras, para que faça bem às outras pessoas, para fazer bem aos outros, né? Por exemplo, existem pessoas que são pobres, mas que têm vergonha de determinados trabalhos, porque acham que esses trabalhos as humilhará. Ou seja, quando ela diz que o trabalho a humilhará, ela já está dizendo que ela não é humilde, já está assumindo que não deseja ser humilde. O objetivo dela não é a humildade. O objetivo dela pode ser até trabalhar, mas não é a humildade. É interessante também que nós podemos ver que às vezes encontramos pessoas ricas e que são humildes, que abrem mão de determinadas coisas, de determinados direitos, de determinadas prerrogativas para o bem dos outros, o bem das outras pessoas. E quando você abre mão de prerrogativas suas, direitos seus para o bem de outras pessoas, você está sendo humilde. Mas quando você, por exemplo, se nega a alguma coisa que poderia fazer bem a outra coisa, simplesmente porque você acha que você é alguém que tem direito a determinada coisa, isso não é humilde. Interessante que humildade está diretamente ligada ao seu direito. Diria até a sua capacidade das coisas. A humildade está ligada ao seu direito. Você tem direito a isso ou aquilo. Mas quando você abre mão de seus direitos intrínsecos a você para que outras pessoas sejam beneficiadas, aí você está sendo humilde. Vamos ver isso como Jesus foi. Nós estamos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, e o 8 também nós vamos ler. Diz o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos ficar só até aqui, porque eu quero falar com você que devemos ter o mesmo sentimento de Jesus, a mesma característica de Jesus. Isso para nós não é fácil, é difícil. É simples, mas é difícil, Simples, mas é difícil. Tem coisas que são muito simples, mas são difíceis, Por exemplo, você correr. Uma pessoa uma vez deu um exemplo, Correr uma maratona. Estava vendo um vídeo de um rapaz falando sobre marketing, coisas assim, e ele deu um exemplo,
que correr uma maratona é simples, é um pé depois do outro, é um pé depois do outro, mas é difícil. Vai tentar correr uma maratona para você ver como é difícil. Não é só você botar um pé depois do outro, você tem que chegar no ponto final. Então o simples nem sempre é fácil, né? E é interessante que nós devemos ser humildes como Jesus foi, pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele existe, né, como Deus, né, em toda a sua essência, existe como Deus, e ele é Deus, e ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui ele está dizendo no tempo em que Jesus estava na terra, né? Jesus estava na terra, ele subsistia em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, mas ao mesmo tempo era homem. Quando você diz subsistindo, é subexistindo, existindo de uma forma junta, mas não em sua plenitude, né? Ele estava subsistindo como Deus porque ele também era homem, né? Então, quando ele também era homem, ele subsistia em forma de Deus. Mas mesmo assim, ele não quis usurpar a forma de Deus e agir como Deus entre os homens. Isso que é interessante. Ele tinha o direito, mas ele não quis, né? Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, enquanto ele era homem. Observe que Satanás faz a tentação a Jesus, e nessa tentação ele tenta fazer com que Jesus se porte como Deus, né? E também que ele se porte como Deus e que negue ao Pai, né? E Jesus, nesse período, ele não nega ao Pai, ao contrário, ele se torna ainda mais fiel ao Pai e ele se baseia na palavra de Deus. E continuando ainda o texto, diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ora, Jesus estava ali, ele tinha a sua divindade e tem até hoje, obviamente, a sua divindade, mas ele preferiu manter a forma humana, abdicar de um direito dele de ser divino, né, por um tempo, para que pudesse fazer a vontade de Deus. E ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso que é humildade. Abrir mão de um direito seu, um direito intrínseco que ninguém pode negar, que ninguém pode tomar de você, é um direito seu e você abre mão para fazer o bem às outras pessoas. Isto é humildade. Não é você não ter dinheiro. Humildade é o contrário, é você ter e não fazer uso para o bem dos outros. Né? Humildade não significa você não ter. Humildade não é desprovimento. Na verdade, humildade é você ter demais até e mesmo assim não fazer uso daquilo para que outras pessoas sejam abençoadas. Isto que é a humildade. Às vezes nós vemos pessoas ricas ou pobres, né? Mas no nosso dia a dia nós lidamos mais com pessoas pobres. E muitas dessas pessoas não estão preocupadas em abrir mão de determinadas coisas, porque acham que se elas abrirem mão, elas serão humilhadas, né? Serão humilhadas e serão vítimas sociais e coisas do tipo. Então, quando a pessoa pensa que ela é vítima social, automaticamente ela não é humilde. Ela não é humilde. A vítima social é orgulhosa. Ao passo que aquele que reconhece que precisa trabalhar, que precisa mudar, precisa fazer sua vida agir de forma diferente e que abre mão às vezes de seus direitos, de suas capacidades para fazer a vontade de Deus, este é uma pessoa humilde. Portanto, para sermos humildes, devemos ser como Cristo, abrir mão de nosso direito mais sagrado, de nosso direito mais garantido até,
para podermos fazer o bem aos outros, para podermos promover a salvação das pessoas. Isto que é a humildade. Espero que tenha ficado claro. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.